a função da linguagem, que é, na verdade, vamos grifar aí, por gentileza, é um tema bastante recorrente em provas, que eu tenho aí, que é como você identificar o público-alvo da leitura, as formas de utilização, grifa, público-alvo, ficou muito, eu vou escrever aqui na lousa, aí vocês clareiam. Esse quadro foi idealizado por Roman Jakobson. Primeiro, o que é a função da linguagem? Para que um texto vai ser feito? Quando um jornalista escreve um texto, qual é a função dele? Qual é a principal intenção? Quando se escreve um texto, eu tenho que pensar também no seu público-alvo. Eu vou escrever para criança, eu vou escrever para a massa em geral, sem depender de idade, eu vou escrever para jornalistas, eu vou escrever para médicos, eu vou escrever para turmas de formandos em pedagogia. Ou seja, esse processo de comunicação da linguagem me ajuda a interpretar melhor um texto se eu souber quem é o público-alvo, quem escreveu, com que intenção ele escreveu aquilo. Roman Jakobson idealizou esse desenho que vocês estão vendo mais ou menos, que ele disse que todo o processo de comunicação eu tenho que ter um receptor e tenho que ter o emissor. Na verdade, eu vou botar o receptor depois, olha. Eu tenho que ter o emissor, que é aquela pessoa que emite uma informação, ou seja, o escritor do texto, e eu tenho o meu receptor, que é aquela pessoa que recebe aquela mensagem. Emissor, receptor. Não precisaria você ser um grande filósofo ou um filólogo para entender que todo processo de comunicação tem que ter uma pessoa que escreve e outra pessoa que ouve, né? Ele também disse que esse processo é simultâneo. Ao mesmo tempo que eu emito alguma informação, eu recebo também. Ok? Dentro desse processo de comunicação, eu tenho o que se chama de canal. O canal de comunicação que eu estou utilizando para me comunicar. Nesse caso, eu posso estar me comunicando pelo YouTube, posso estar me comunicando pela minha caixinha de som aqui, posso estar me comunicando pelo WhatsApp, ou seja, o canal é o instrumento que você utilizou para transmitir uma mensagem. E aqui em cima eu vou colocar o nome, mensagem. A mensagem tem a ver com o conteúdo que você expressa na hora de você transmitir essa mensagem. Veja, o emissor se vale de um canal para transmitir uma mensagem. Essa mensagem deve ter um contexto de aplicação. Vou colocar aqui em cima, contexto. Qual é o contexto que ele está transmitindo aquela mensagem? Você já ouviu muito falar, e em provas de interpretação de texto tem isso, que quando uma palavra ou uma frase é tirada fora de contexto, na verdade as grandes denúncias hoje de fake news dizem, olha, foi tirada de contexto. Por exemplo, saiu agora o Sérgio Moro dizendo que ia comprar o habeas corpus do Gilmar, deu até confusão. Aí qual foi a mensagem que ele disse? Essa frase foi tirada de contexto. Na verdade tem só esse recorte. Eu acho desonesto você tirar uma frase de contexto. Eu não consigo imaginar em qual contexto ali não poderia ser mal entendido. Mas se foi tirada de um contexto, possivelmente vai causar algum problema. Toda mensagem depende de um contexto para ser entendida. Tudo bem? O que é que eu tenho mais aí? Eu tenho o código linguístico. Aí, gente, tá conteúdo, é contexto mesmo. Código linguístico. Para que a mensagem também seja recebida, eu preciso de um código. Qual é o código? É a linguagem. Eu estou utilizando aqui a língua portuguesa para me comunicar com vocês. Código é o idioma. Poderia usar o código Morse aqui, que eu não compreendo. Poderia usar o inglês, o espanhol. Quem manda utilizar o código é o receptor, né? Porque o emissor domina um código linguístico, ele precisa saber qual é o código do outro, do receptor. Se eu for me comunicar com alunos especiais em sala, eu tenho que ter pelo menos um, vamos lá, especial, depende da especialidade. Um surdo-mudo, eu tenho que dominar a linguagem de quê, gente? De sinais, as libras, senão eu não me comunico com ele. Então ele não vai me compreender. Por isso que na sala tem um intérprete. Ela me ouve, ela fica de costa para mim
e ela transmite essa mensagem para o outro, senão não há compreensão. O canal foi falho, o código foi falho, há uma quebra nesse código linguístico. Parece besteira isso aqui, mas é essencial para que você interprete bem um texto, dominar esses mecanismos que o Jacobson teorizou. Dentro desses processos aí, existem o que a gramática chama, agora sim, estudando o conteúdo de texto, de função. Eles dizem que quando é centrado no emissor, eu tenho uma função chamada de emotiva ou expressiva da linguagem. Está escrito aí no primeiro tópico de vocês, ó. Emotiva ou expressiva. Está vendo aí a letra A, que é o nosso primeiro tópico. Função emotiva ou expressiva, ela sempre vai acontecer no uso da primeira pessoa. Sempre que dentro de um texto houver a presença da primeira pessoa, eu vou ter uma função expressiva. Às vezes esse assunto cai tanto na sua prova de texto, você não sabe que é função da linguagem que você está estudando. O texto que você acabou de ler expressa uma função emotiva. O que quer dizer emotiva? Nem sempre é emoção, tá? Função emotiva é aquela que tem uma expressão subjetiva, é pessoal. Então, sempre que tiver a presença da primeira pessoa, nós temos uma função expressiva. Subjetiva, altamente subjetiva, pessoal. Vou colocar aqui, ó. Subjetiva é a mesma coisa que pessoal. Tá escrito aí, ó, coloquei, ó, centrado no emissor, comum em frases exclamativas, porque expressam opinião, né? Achismos, linguagem de biografia, memória, poesias, líricas, cartas de amor. Todo texto que tiver o uso da primeira pessoa pode ter certeza. Função emotiva. Tá? No receptor é a segunda ou a terceira pessoa, que você usa o você nas propagandas. Sempre que tiver marcas de segunda pessoa, eu tenho a função chamada de apelativa ou lindamente chamada de conativa. Fala para mim esse nome. Conativa. Parece com uma outra palavra, não parece? Conotativa. Tem alguma coisa a ver? Não. É tanto que eu coloquei no material de vocês aí para você não confundir uma coisa com a outra. Uma função conativa é a função que tem a presença da segunda pessoa. Professor, onde é que eu acho a função conativa? Comerciais. Todo o texto é elaborado de uma forma para que toda a mensagem atinja aquele objetivo de segunda pessoa. Você que está cansado de dores nas costas, compre, adquira, pegue já o nosso produto, cadeira massageadora Max. Aquelas propagandas, a TechPix, lembra da TechPix? Olha, 1900 lá vai fumaça, né? Ou seja, eu queria que você colocasse só observação, propaganda. Propaganda. Cara, se você viu uma propaganda, pode chamar. É função conativa, é função apelativa. Porque o objetivo dele ao ser escrito foi convencer. Ela é persuasiva. Convence. Ela foi elaborada para convencer o leitor sobre aquele ponto de vista. Em relação a essa emotiva, eu queria fazer com vocês essa questão da IDECAM de 2019. Eu vou ler para vocês o texto aí, não sei se eu consigo. Motivo. Eu vou pegar meu celular aqui, porque eu não consigo realmente ler. Tá um pouquinho ruim. Você consegue ler? Achei aqui, ó. Eu canto, é canto, viu?
Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta, irmão das coisas fugídias. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmonoro ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo, sei que canto e canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, um dia sei que estarei mudo, mais nada. Cara, que bonito, não é? Isso é Clarice? Está aí escrito? Eu acho, parece muito com a Clarice, mas parece com outra também, eu esqueci o nome dela. É Motivo, mas eu acho que não é Clarice, viu? Eu não conheço a Clarice na poesia. É Motivo o nome. Motivo. Não, o título é Motivo, né? Aí vê só, gente, olha. Esse texto, ele está em formato de verso. Concorda comigo? É um poema. Você veja aqui, que aqui eu tenho outro no material de vocês, que fala sobre a função poética. Deixa eu ver aqui onde é que ela se encaixa. Aqui também não está dando para ver essa parte aí. Eu queria ver no código da linguagem onde é que ela vem. Pronto. Eu tenho aqui, centrada na mensagem, que eu desenhei aqui, eu queria colocar aqui, que é a função poética. A função poética é todo tipo de função que estabeleça beleza textual. Eu vou colocar aqui, ó, beleza textual. Sabe aqueles textos que você termina e suspira? Meu Deus, que texto lindo! Usa muitas figuras de linguagem, muita metáfora, muita conotação. É isso que a gente vai discutir. Por isso que eu estou explicando ela de imediato. A função poética cumpre o papel de usar a linguagem para enfeitar os recursos que ela passa, ela enfeita. Deixa eu te dar duas diferenças aqui. É um texto estilístico. Eu digo o seguinte: ei, eu te amo, vamos casar? Bom, tem a primeira pessoa, é um texto emotivo, é um texto que transmite uma mensagem bonita, eu te amo, vamos nos casar. Não sei muito, não vamos nos casar, mas que eu te amo é muito bonito, não é? Beleza. Eu poderia dizer essa minha mensagem de uma forma diferente, como Ariano Suassuna disse no Santo e a Porca. Meu coração bate somente um tum esperando que o seu complete. Olha que metáfora, não é bonito não, gente? É lindo demais. Eu disse o quê? Que te amo. Não é não? Você não entendeu não? O meu coração bate somente um tum. Ele não é tum-tum? Só bate um tum esperando que o seu complete. Cara, os corações se completarem. Isso aqui eu tenho uma função poética, porque ele não foi direto ao se declarar, ele usou de rodeios, ele usou uma metáfora para transmitir a linguagem. Amor é fogo que arde sem se ver. Olha quando o Camões disse, é uma ferida que dói e não se sente. Olha que paradoxo. Como é que uma coisa dói e eu não sinto? É o amor. Sabe, você já se apaixonou? Já. Não é aquela dor que dói e você não tem remédio para ele, meu filho. Qual é o melhor remédio? Tempo. Acaba apaixonado não correspondido, o melhor remédio é o tempo. Aqui eu tenho uma função poética. Você me pergunta, Vitor, como é que eu vou diferenciar a poética da emotiva? É muito difícil, porque aí tem as duas. Esse texto é poético. Só que pelo uso da... Por que você acha que a banca não botou o nome poético aí? Porque teria duplo gabarito. Ou seja, eu classificaria esse texto aí, motivo, como poética. Aí eu fui procurar as opções. Não tem. Tem todas elas, mas não tem. Não, tem... O quê? Não, mas a conativa é centrada na segunda pessoa. É primeira. Aí só me ocorre ser letra E, emotiva.
Foi. Não tem para onde correr, tem que ser Só que se tivesse, por exemplo, letra A poética, letra E emotiva, aí teria gabarito duplo, né? Porque são as duas. Além de usar a primeira pessoa, ela usa a beleza textual para transmitir a mensagem. Que é esse A gente fala já. Tá aqui, viu? Beleza, vamos para a segunda aí também da IDECAM. Agora um texto da Clarice. Esse da Clarice é esse aí do lado, viu? Por isso que tu perguntou se era da Clarice, mas esse texto do lado aí. Um dia, aliás, agora é que me lembro, grifa aí, me lembro, vamos grifando aí a primeira pessoa. Uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não, grifa o verbo, não senti nada. De tão leve que era. Foi só visualmente que tomei, verbo de novo, primeira pessoa, consciência de sua presença. Encabulei, primeira pessoa, com a delicadeza. Eu não mexia o braço e pensei, e essa agora, o que é que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois, não me lembro mais o que aconteceu. E acho que não aconteceu nada. Cara, tem muita poesia aí. Ela está comparando a beleza de uma... Você sabe o que é a esperança, né? O inseto? O inseto pousou e ela tomou cuidado para não se mexer, porque a esperança poderia voar. Mas ela era tão leve. Está comparando que a esperança que a gente tem na vida é muito leve. É tão leve que se eu mexer, a minha esperança acaba nas coisas. É tão frágil a esperança que a gente tem na vida que qualquer coisa acaba. Cara, a Clarice é a mulher mais louca que existe e mais perfeita na literatura. Pelo amor de Deus. Ela não reescreve, ela não relê o texto. Guimarães Rosa, ele escrevia 5 versões da mesma página, do mesmo capítulo. A Clarice é uma louca. Ela fazia tudo aquilo e ficava o quê? Uma obra de arte. A Clarice é um ET, cara. Ela não é desse mundo, não. Escrevi e pronto. Ela disse, tá aí, leia, se entenda. Ela disse que detestava. Ela disse numa entrevista, tá aí, leia. Quem quiser gostar, goste. É por isso que os primeiros livros dela não fizeram sucesso. Aí depois estourou. Eu acho que não é de um referente, não. Eu acho que aí não é um texto jornalístico com a função de informar, como fala na letra A. É a letra C. É a letra C. A função da linguagem está centrada no emissor, ou seja, nela, na percepção dela em relação à esperança. Veicula seus sentimentos, emoções e julgamentos. Letra C, com certeza. Chegamos à letra B. Sim. Vamos falar dela então agora? Vamos pular, né? Ela está na letra C. Vamos pular aí lá para a letra C? Para seguir a ordem aqui, é conativa, viu? Pois vamos explicar aqui, olha só. Função apelativa ou conativa. Grifa a palavra conativa. Eu coloquei bem grande aí para não confundir com conotativo. Conotativo é a mesma coisa que figuração. São palavras que possuem sentido figurado. Só isso. Possui sentido figurado. Não. Conotativo. A função conativa é a função de propagandas. Bote aí. É tanto que eu coloquei lá no cara. Olha aí a linguagem informal aí. Cara, se já viu um comercial, já corre pro abraço. É conativa. Conativa ou apelativa. Conativa e não conotativa. É na letra C. Estou na letra C, na segunda página. Achou? Que tem aí função apelativa ou conativa. Típico de comerciais, pode grifar. Viu um comercial em prova, já pode correr para a conativa. Centraliza-se no receptor segunda pessoa. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso do tu ou do você, ou o nome da pessoa, além de vocativos e imperativos. Pode grifar esse nome aí, imperativos. Compre, venda, venha.
Vamos fazer essa questão da CESP aí, que é a 5. A gente está pulando um pouquinho aí. Olha o texto da CESP aí que diz o seguinte, olha. Não dê chance ao mosquito. Grifa aí, dê. É o verbo dar no imperativo. Limpe as calhas para evitar o acúmulo de água. Limpe, grifa o verbo limpe. Se puder botar aí, imperativo. Duas coisas eu tenho aí. Propaganda, não é uma utilidade pública aí? É uma propaganda. Esse texto se centra na primeira ou na segunda pessoa? Na segunda, não é, gente? É no você, né? Você não dê chance aos mosquitos, você limpe. É um imperativo que usa a segunda pessoa. Portanto, eu tenho uma função chamada o que, gente, aí? Conativa, ou apelativa. Letra E, gabarito aí da CESP. Não, aí anulada. Anula. O problema, a coisa que ela pode perguntar é colocar conativa A, conotativa B. Aí ela confunde o nome, porque elas são parônimos. Aí o pessoal pode confundir. Eu disse, não, a letra B está conotativa, não é conativa. São coisas bem diferentes. E conativa seria mais poética, não é? Função poética. Ó, a hora, rapaz. Gente, próximo aqui a gente vai falar da função metalinguística, que é aquela que é centrada no código. Vou puxar aqui uma seta e colocar aqui, não é metalinguística que eu quero não, é a referencial. Deixa eu ver onde é que ela está. É contexto. No contexto, eu tenho uma função que é chamada de referencial. Referencial. Essa, para você, é a mais importante. De todas, é a que mais cai em prova, é a que mais tem gabarito de prova, é a função referencial. O que é isso? O contexto. O que quer dizer função referencial? Eu quero que você associe esse nome, referencial, a referência. O que é uma coisa que serve de base para referência? É um modelo, não é? Então, a função referencial é um texto modelo que serve para que outros possam ser usados. E um texto que serve de modelo é aquele texto que use a norma culta. É aquele que tem uma linguagem clara, objetiva. É um texto típico de jornais. Essa palavra aqui, jornais, é imprescindível para você associar a função referencial. Todo texto jornalístico tem função referencial. Já pensou, por exemplo, você vai ler uma matéria do G1. O que é que você espera naquele texto? Que tenha, primeiro, informação, que tenha uma linguagem objetiva, sem rodeios, sem piadas. Não é verdade? Claro, é um texto sem opinião e é um texto que informa. E é um texto que está utilizando a norma culta para transmitir uma mensagem. Toda notícia é referencial. Ela tem que ser referencial. Ou você vai dizer, ele estava ali na praça, né? Aí, daí, depois, com ele... Olha, não vai ter essa parte na matéria, porque ela tem que usar a norma culta. É um texto que se serve de referência para outros. Por isso que muitos jornais que estão começando se inspiram nos grandes. Por exemplo, se inspiram no Estadão, no Jornal O Povo, para que eles usem uma referência de como escrever um texto e propagar a informação. Todo texto referencial é um texto jornalístico. Vejamos aí essa questão aí que eu coloquei aí. Vamos ler comigo, é o último texto da primeira página. Na primeira página diz o seguinte: medidas protetivas e medidas socioeducativas. Isso aí já é uma manchete de jornal, não é, gente? As crianças que estão em situação de risco pessoal ou social ou cometem ato infracional
estão sujeitas a um rol de medidas protetivas previstas no artigo 101 do Estatuto. Texto totalmente objetivo, não tem pessoalidade, é um texto formal, é a função referencial. É português, assim, no rol, quer dizer, como é que eu vou tentar significar essa palavra? Rol é um conjunto, são várias coisas que se aplicam a uma. Rol é como se fosse uma prateleira, né? É um grupo, nesse rol, nesse grupo que tem várias coisas, pode ser sinônimo de grupo, né? Nesse rol de medidas protetivas previsto no artigo 101. Além de medidas... Gente, pode parar aí. Eu não tenho para onde correr. Que tipo de função eu tenho aqui? Referencial. Por quê? Vai, justifica. Informativa, jornalística, norma, culta, claro, objetivo, sem opinião. Vira aí a página. Aí a questão da Fundatec perguntou: considerando-se as funções da linguagem, pode-se afirmar que o texto anterior emprega predominantemente qual função da linguagem? B. Referencial. Olha essa outra da OCP. E essa prova aí foi para agente de segurança socioeducativa, essa próxima da OCP foi para analista da Previdência. O surpreendente efeito da positividade tóxica na saúde mental. Pode parecer contraditório, mas a positividade pode ser tóxica. Ai, dá até raiva de pessoas assim, né? Altamente positivas. Para ela tudo é positivo. Não, tem coisa na vida que é ruim mesmo. A tragédia competitiva. Não, eu tô com problema de saúde, eu tô com ansiedade. Não, já tô para lá de depressão. Parece que quem está mais doente é o que ganha, né? Não, Deus é mais. Qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Escreveu o escritor americano Mark Manson em seu livro A Arte de Ligar-se o Foda-se. É preciso nisso que consiste a positividade tóxica ou Gente, esse texto é jornalístico. É um texto de reportagem, é um texto que está ensinando a fazer alguma coisa, usando uma linguagem clara. Vocês iriam de quê aí? Olha, gente, eu nem li o resto. Não é emotivo, não está na primeira pessoa, não está sentado na segunda pessoa, não quer vender nada. Aí eu não expliquei o que é fática nem metalinguístico, mas é letra A, viu? É referencial, por simplesmente ser um texto jornalístico. A gente tem que pegar atalhos na vida da gente, não é? É jornalístico, é informativo, referencial. É isso. Vamos para as próximas aqui, que a gente vai falar sobre aquela que é centrada no canal, que a gente ficou de falar aqui, que a gente chama de fática, que você acabou de perguntar. Fática. Eu associo muito a palavra fática a, como é que eu vou dizer, falha. Não sei, para eu decorar, a gente tem que se pegar em alguns bizus para a gente continuar a vida, né? Fática tem a ver com o canal, porque toda linguagem que deixe em evidência o canal que ele usa para se comunicar, eu tenho uma função fática. Imagine o seguinte texto, você está lendo esse texto que eu vou dizer agora. E aí, galerinha, curte, comenta, compartilha. Onde é que eu estou? Ou no YouTube, ou no Instagram. Esse texto que eu produzo deixa em evidência o canal que eu me comunico. Linguagem fática. Você pode pensar o seguinte: oi, pode falar, estou te ouvindo. Esse texto deixa em evidência qual é o canal que eu utilizo? Chamada, telefone. Oi, 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 som. Alô, alô, som. Esse texto que eu disse.
Estou no microfone, estou testando o som. Todo texto que evidencia o canal de comunicação, fática. Em relação a texto jornalístico, você sabe se é escrito. Pronto. Aí você dentro desse texto pode ter marcas do canal. Boa noite. Fiquem agora com a novela das 9. Mais de um. Aí a banca pode perguntar a predominância dele. Não é verdade, essa perguntou. A terceira, veja, ó, diz: pode-se afirmar que o texto anterior emprega predominantemente. Quando ele diz predominantemente, ele assume que tem mais de uma aí, e é aquela que se sobressai à outra. Pode ser. Não necessariamente. Eu definiria melhor assim: todo texto que deixe em evidência o canal de comunicação. É todo aquele que escreve. Por isso que se você, por exemplo, geralmente provas que carregam a fática é um telefone. Alô? Sim, pode falar. Olha, eu queria pedir a devolução. Só esse texto, pronto. Fática. Alô já é uma marca de um canal. Eu faria uma prova com função fática, que a gente nunca vê ela como gabarito, porque ela é mais específica, ela é muito específica, tem que ter. Oi galera, curte, compartilha no canal, nas suas redes sociais. Aí eu perguntaria qual era a função aí. Muito bom. Vai lá, é tanto que eu não encontrei nenhuma questão que falasse sobre fática, por isso que eu pulei aí, viu? A função fática, qual é o número da fática? É a letra E, não é? Não, letra D. A E a gente já falou que foi a função poética, né? Centrada na primeira pessoa. E para a gente encerrar, vamos falar sobre a função metalinguística. Essa é mais difícil, viu? Que está centrado no código. Metalinguística. Essa função é muito cobrada no Enem. O Enem gosta muito dessa função. Em provas de concurso não vi tanto. O que é a metalinguística? É a linguagem que se volta para si mesma. Todo texto que deixe em evidência... Como é que eu vou falar aqui, gente? Um livro didático. Vamos lá, você comprou minha apostila de português. Aquela apostila pode ser um exemplo de metalinguagem, porque ela usa a língua para falar da língua. É todo texto que se volte para si mesmo. Você já assistiu Deadpool? Já? Aquele filme de super-herói? O Deadpool, um filme inteiro, ele tem consciência que ele é um personagem de filme. Então eu disse, você, calma, já eu vou falar mais sobre isso. É uma função metalinguística, porque ele usa o filme para falar de quê? Do filme. Você já leu Machado de Assis? Vou dar um exemplo melhor do que Deadpool. Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele está narrando o primeiro capítulo, que ele é um autor defunto, né? Ele morreu e depois virou autor, que vai escrever sobre as memórias dele. O Auto Compadecido em que parte? Mas eu acho que a função aí é que o texto, ele usa o próprio texto para falar. Para ser metalinguístico, ele teria que falar sobre o filme que ele estaria fazendo. Porque normalmente ele não fala, chega um momento que Lampião fala de Lampião, não sei o quê. Sim, mas eles não têm consciência que eles estão em um filme. O Cine Hollywood, ele é um filme que fala de um próprio filme. Ele tem, eu nunca assisti, mas eu imagino que haja essa função lá dentro. Vamos lá, tem outro. Propagandas da Globo. Vai lá, propaganda de uma novela que vai estrear. Ela usa a Globo para falar de quê? Da própria Globo. É uma função metalinguística. Ou seja, é um texto que fale do próprio texto. Livro de gramática é o mesmo exemplo, um dicionário que usa a palavra para falar da própria palavra. É isso. A autobiografia, sim, pode ser considerada. Ele usa ele mesmo para falar dele. Você sabe que a maioria desses autobiográficos é ghostwriter, né? Ele contrata uma pessoa para falar, porque ele sabe escrever.
Tem várias biografias saindo agora, feitas pelo ChatGPT. Você mesmo faz a sua biografia. É você falando de você mesmo. Olha, tem um episódio do Chaves, que eu sou fã do Chaves, em que o Chapolin vai lá, você já viu? O Chapolin aparece na vila. Ali é uma metalinguagem por quê? A metalinguagem entre programas. O Chaves está usando a metalinguagem para falar de outro programa que ele mesmo faz. Tem um entremeio ali de metalinguagem. Oi? Serve. O próprio Chaves do 8, que é o nome original, é o canal 8, que é a Televisa. Ou seja, eu tenho uma metalinguagem aí. Vamos fazer essas questões que se seguem aí, para ver como é que vocês se saem nisso que a gente aprendeu. Só são 5. E a gente passa para o próximo assunto. Primeira questão, marcar o quê? Você viu que eu nem precisei colocar o texto aí, só pelo título você julga, né? Brasil está entre as nações mais digitalizadas do mundo. Só pelo título você sabe que é um texto jornalístico, é um texto que se pressupõe o quê? Informação, norma culta. É claro que a gente tem a função o quê? Referencial, letra E. Pronto, adeus, meu filho. Não, mas tome cuidado, viu? Olha as outras. Eu vou direto, eu marco, mas eu vou ler direitinho, porque às vezes pode ter uma pegadinha, né? Pode cair nele e botar, por exemplo, letra E referencial, aí letra D referencial, porém só mudar alguma coisa. Pode. Por exemplo, ela pode colocar referencial centrada no emissor. Não existe isso. Como é que vai ser um texto jornalista centrado na primeira pessoa? Não tem como, né? Tem que ler a questão. Olha, se tivesse 3 referenciais, aí você teria que ver qual é a diferença entre elas. Realmente. Próxima, 2. A linguagem humana é utilizada sempre em prol de um propósito de comunicação. Está enfeitando aí. Tendo em vista o texto, que eu não coloquei o texto para vocês, mas o texto é queda de pelos em cães e gatos. O que você acha que vai falar esse texto? Vai falar sobre prevenção, eu acho, os motivos de cair os pelos nos animais. É informativo. Se é informativo, ele é o que, gente? Referencial, letra D. Facinho demais, né? Terceira, eu adorei isso aí. Você sabe que é proibido esse tipo de propaganda, né? Associar bebidas a mulheres, né? Agora é. O CONAR proibiu. Antes não tinha cervejas, as mulheres seminuas, né? É proibido, o CONAR proibiu, não pode associar, porque está objetivando as mulheres. E é mesmo. Sim, cara, mas é a mensagem que ele transmite que transforma a mulher em um objeto de consumo. Ah, eu vou tomar uma cerveja, o homem pode ficar com um barrigão enorme de cerveja. A mulher não. Como é que aquela mulher vai tomar cerveja com aquele corpo escultural? Você não vê a Gisele Bündchen, você não imagina a Gisele Bündchen tomando cerveja, não. Não, já proibiu. O CONAR é incisivo. Olha, ele proibiu propaganda infantil. Não pode mais ter propaganda infantil que induza, não. Mas olha, os influencers, eles dizem, olha, pede pro papai. Eu vi o Felipe Neto fazendo isso. Eu não lembro em qual vídeo, mas eu vi ele dizendo, ele anunciando compra. Ele tem muita gente e ele anuncia os produtos dele. E é para criança. Até na briga do carro, né? Eles utilizaram a mulher para exibir os carros. Ou um homem de barba, olha ele aqui, ó, para fazer a cara dele para fazer a propaganda de um Renault. Era, ele praticando esporte, a Marlboro, eu lembro das propagandas da Marlboro, era um homem praticando esporte, um homem alto, garboso, sabe, cheio de saúde, fumando. Não combina, né? Gente, eu vou voltar para cá. Então eu tenho a função que aí, gente? Para quem é esse texto? O único diet com sabor de refrigerante. É para o receptor. É um texto centrado na segunda pessoa. É a função que aí? Conativa. Quarta. Fiquei, primeira pessoa. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarrachar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio de um teto e lugar
E no lugar de atarrachar uma lâmpada de 200 velas que tirou da sacola, o quarto ficou mais alegre. Olha, gente, eu discordo um pouquinho desse gabarito. Nós temos duas funções aí predominantes. É claro que uma se sobressai à outra, mas ela não perguntou. Perguntou? Verificam-se duas marcas de função da linguagem. Eu verifico duas funções de linguagem. Eu tenho aqui a função poética, quando ele diz, ó, pendia de um fio solitário. Um fio solitário é um fio sozinho, único. Solitário aí é uma metáfora. É a aplicação de uma qualidade humana a um ser inanimado. Eu tenho também uma personificação aí. Aí lá no final, o quarto ficou mais alegre. Eu também tenho uma personificação aí. Eu tenho figuras de linguagem. Aí eu tenho poética e eu tenho emotiva. Só que uma se sobressai à outra, realmente. Ela é mais emotiva. Primeira pessoa. Não tem, embora tenha linguagem poética, ela não é maior do que a emotiva. Mas ela não é maior porque ela não tem rima? Ela não está numa estrutura poética, por exemplo, na estrutura de verso e prosa. Não. Poético é o excesso de beleza textual, o excesso de estilística, de palavras conotativas, de brincadeiras linguísticas. Ela não precisa estar em poesia não, viu? Ela só precisa estar na estrutura. Na estrutura. Se tivesse numa estrutura poética aí de verso e prosa, beleza, aí correram para a poesia. Mas existe função poética na prosa. E assim, ó, ele é mais emotivo, né? Porque eu tenho esse professor. Sim. Ele está narrando algo que ele viu e que ia acontecer, digamos assim, com ele. Que ele veio, aí ele narrou uma coisa que ele viu acontecer. Então, assim, certo, mas tome cuidado com isso. Às vezes, quando está na primeira pessoa narrando fatos, eu posso me valer muito de figuras de linguagem. Nesse caso tem, mas é muito pouco, ela é pequena. Eu fui de B, eu acertei, mas eu disse, olha, ela devia ter posto lá no enunciado, olha, aqui predomina. Eu sou bem cri-cri nas questões. Então, nesse caso aqui, para esse trecho dele aqui, não dá para dizer para qual lado puxa mais. Olha, depende muito de quem vai aceitar o seu recurso. E o pior, professor, é que ele bota assim, verificam-se duas marcas da função. Da função. Se a emotiva pudesse ser tanto falar em primeira pessoa, Como transmitir, ela ainda põe isso para complicar. Gente, a quinta, como eu estava fazendo no concurso, eu não me preocupei tanto em acertar e errar. Eu vi essa propaganda, eu fui logo de quê? Eu marquei logo o quê? Eu nem li, gente, eu nem li. Eu fui de C. Sabe qual é o gabarito? C. Depois que eu marquei, aí eu vou provar para você que é C. Olha, gente, faça quem? Tu, você, é a segunda pessoa. É uma forma no imperativo. Aí tem, ó, proteja, faça. O que esse cartaz quer é persuadir o interlocutor para algum objetivo aí, né? É a criança, dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Lembrar é combater. E quando falar o senhor ainda dá a entender que é essa função. Cara, viu um comercial, eu já corro pro abraço. Mas isso não é certo não, viu? Tem que analisar as estruturas.